Meus caros, vivam como estão? Tudo a correr bem? Ora, cá estamos a recuperar algum do tempo perdido durante um mês e tal. Poucas coisas fiz no meu YouTube e no Facebook, mas agora estamos a recuperar a pouco e pouco e já estou a conseguir chegar aos níveis que tinha antigamente e como muita gente a ver-me, o Facebook até diz que são já outra vez 11 milhões, cheguei aos 16, mas eu não acredito em nada disso. Estão as estatísticas aqui, eu se tiver tempo depois mostro-as, não interessa nada disso agora. Eu não faço a mínima questão de sequer pensar nisso. Agora, basicamente, vamos ver as últimas, e as últimas são muitas. Começamos aqui com o meu vídeo que gravei quando vinha de Lisboa para cá e onde eu falo em muitos assuntos, entre os quais alguns casos complicados sobre a imigração. Dizem-nos todos os dias nas televisões de que os imigrantes que foram eleitos pela comunicação, eu chamo-lhe comunicação social, falsa, manipuladora e woke, parece que são-nos vendidos como os novos deuses, são eles que salvam o país, são eles que salvam os portugueses, são eles que vão salvar a nossa nação, que já tem 900 anos e nunca precisámos de imigrantes, pelo contrário, precisámos foi de os expulsar, como sabem, no século VIII, depois da Batalha de 711 em Guadalete, os muçulmanos vieram por aí acima, invadiram-nos e nós demorámos até, no nosso caso foi mais cedo, foi Dom Afonso III e acabámos por os expulsar pelos Algarves, mas a Espanha teve que os manter lá até 1492, foi uma coisa brutal, foram 800 anos em Espanha, aqui foi bastante menos, e tivemos que os expulsar, pois agora são-nos vendidos como sendo os nossos salvadores, eles bem disseram, não nos conseguiram digamos, ocupar permanentemente, não nos conseguiram invadir permanentemente, mas agora vão invadir-nos sem guerras. Bom, não sei se é verdade, se é mentira, mas a verdade é que o que eu digo aqui neste vídeo está baseado nos últimos 3 posts anteriores. Um deles é este, em que se diz que na Alemanha eles são violentos, na Suécia são violentos, na França são violentos, bem, em todo lado são violentos, na Itália, no Reino Unido, Países Baixos, Dinamarca. Em Portugal, os violentos somos nós. É brutal. Isto a propósito do Viziense, que foi assassinado no seu restaurante na Alemanha. Eles são violentos lá fora, foi assassinado por um afegão que tinha sido seu ex-funcionário. O segundo post que escrevi foi este aqui, onde se diz que violações em Lisboa, a PJ confirma aumento, mas não tem relação com as zonas de imigrantes. Meus caros, é da mais elementar conhecimento da criminologia que os criminosos não cometem crimes no seu bairro, no sítio onde moram, obviamente, não é? Vão cometer crimes longe. Aqui, para além disso, há várias questões que eu coloco aqui em cima, que são as seguintes. Qual é a zona de Lisboa que não tem imigrantes? É a primeira. Porquê a preocupação em libar imigrantes? Vejam que o texto diz... Violações em Lisboa, PJ confirma aumento, portanto há aumento, mas diz que não tem relação com zonas de imigrantes. Então qual é a zona de Lisboa que não tem imigrantes e porquê a preocupação em libar os imigrantes? Terceiro, significa que só os portugueses é que são os violadores? Os imigrantes não são? Eles estão cá há anos sem mulher, são rapazes novos, 20 e tal, 30 anos, portanto ao fim de muito tempo eles têm que fazer qualquer coisa, não é? Perseguem as mulheres nas ruas todos os dias, à vista de todos, e nós é que somos os violadores? E quinto, porquê é que o diretor da PJ insiste em insultar a inteligência dos portugueses? Foi isso que eu perguntei neste vídeo aqui, neste aqui em cima, este aqui, estava a ler no outro telefone, e estava parado, como sabem, e o último post foi este, em que aparece aqui, este post do João Neves, que diz: nos Países Baixos os dados foram tornados públicos, cada imigrante somali custa ao Estado cerca de 1,2 milhões de dólares ao longo da vida. Ele tem aqui o print em que se baseia, ok? Custa ao Estado 1,2 milhões de dólares ao longo da vida, enquanto cada imigrante norte-americano ou japonês gera uma contribuição líquida de aproximadamente 500 mil dólares. Ele vem por aí abaixo, podem ler na minha página do Facebook que eu fiz a partilha deste texto e explica aqui que enquanto os imigrantes que vêm de países subdesenvolvidos não dão lucro rigorosamente nenhum, pelo contrário dão prejuízo, os imigrantes que vêm dos países desenvolvidos, claro,
Não é por isso só, é porque ao vir de países desenvolvidos eles também vêm apetrechados com skills, eles sabem fazer coisas, são especialistas em alguma coisa. Coisa que estes imigrantes que vêm lá do terceiro mundo não são especialistas em nada, eles não sabem assentar um tijolo em cima do outro, eles não conseguem fazer nada, eles nunca trabalharam na vida. Eu não sei como é que eles chegaram aos 30 anos de idade, 27, 26, 25, sem saber fazer coisa nenhuma. Eles vêm para cá, dá não sei quantos milhares de quilómetros para aqui, e nós temos que os ensinar a servir um café, a servir uma sandes de fiambre, nós temos que ensinar tudo, eles não sabem fazer rigorosamente nada. Bom, e foi com base nestes 3 posts, nenhum deles é da minha autoria, que eu comentei, que fiz este vídeo. Depois perguntaram-me onde é que estão os dados, digamos, em que me baseio. Os dados estão aqui em baixo, como acabei de mostrar. Continuando, o José Gomes Ferreira, esta semana, foi há 2 dias, arrasou completamente o Ministro das Infraestruturas, Miguel Pinto Luz, porque ele diz que estamos a gastar à tripa forra em projetos faraónicos, como o TGV, a terceira ponte, o novo aeroporto. Estamos a falar de dezenas de milhares de milhões de euros e nós não temos esse dinheiro, nem nada que se pareça. Mais, ele diz que a nossa economia está tão frágil que basta um pequeno abanão e a economia portuguesa desmorona-se como um castelo de cartas. Ele pergunta: alguém pode parar o Ministro das Infraestruturas? Bom, não sou eu que o digo, é o José Gomes Ferreira. Quer dizer, nós realmente estamos a entrar. Ele promete estradas, ele promete aeroportos, ele promete terceiras pontes, ele promete TGVs. Bom, a nós veio-nos aqui prometer o IC6. Eu confesso que ainda não vi o orçamento todo, mas vi por alto e não encontrei lá IC6 nenhum no orçamento. Ele veio aqui prometê-lo na campanha do PSD. Eu, como digo, não vi realmente, não li todas as letras, vi só na diagonal, mas não vi lá nenhuma referência ao IC6. Mas vou ver melhor e se ela lá estiver, eu também direi. Mas isto é assim, prometer é fácil. Estamos a falar de projetos faraónicos, de dezenas de milhares de euros cada um, o TGV, o aeroporto, são dezenas de milhares de euros cada um. Mas quem paga o aeroporto é a ANA ou a Vinci. Não paga nada daquilo, paga a parte que tem que pagar e vai vender os terrenos do aeroporto de Lisboa. Portanto, ela vai construir aquilo de borla. O Arnaud não é burro nenhum. Vão construir o aeroporto de borla, mas depois nós vamos ter que pagar, nós, os portugueses, vamos ter que pagar as acessibilidades todas, que são milhões. Atenção, isso. A Vinci não paga, não é? A ANA não paga. Bom, portanto, José Gomes Ferreira lança aqui um alerta gigante, um alerta muito sério. Ele não é uma pessoa para brincar em serviço, não é um exagerado. Ele, quando fala, ele sabe do que diz e tem os seus elementos e ele explica tudo. Portanto, vocês agora podem clicar aqui e aparece o seu texto, que foi um texto que foi publicado na SIC Notícias, conforme está aqui. É só clicar lá e vocês veem. Portanto, atenção a isto, que das 2, 3, ou nada disto se vai fazer, que é o que eu acho que vai acontecer, nem aeroporto, nem TGV, nem terceira ponte, nada disso vai fazer, ou a fazer-se, alguém vai pagar. E daqui a 10 anos nós estamos a pagar mais do que nós conseguimos, de certeza absoluta, porque vamos pagar PPPs que aumentam 1.500 milhões de euros todos os anos. Ele explica isso tudo no seu texto, vejam, por favor, porque vale a pena estarmos alerta e percebermos que estamos a entrar num túnel sem saída. Faltava aqui, vamos a falar em coisas más, faltava aqui este, não é? Faltava aqui este amigo. Este amigo diz que se deve proibir as redes sociais. Estão a dar cabo do nosso modo de vida. Bom, estarão a dar cabo do modo de vida dele, isso eu acredito. Agora, acabar com as redes sociais não passa pela cabeça de ninguém, a não ser por uma pessoa destas. Disse este ditador Zeco em potência, um democrata, não é? Mas quer acabar com as redes sociais, não é? Para a esquerda, tudo o que ela não gosta, tudo o que a esquerda não gosta, tem que ser banido. Tudo. Não gosto de redes sociais, vamos banir as redes sociais. Se lhes dessem algum lucro, não baniam, gostavam, mas como não dá lucro nenhum, pelo contrário, as pessoas abrem os olhos através das redes sociais, não quer dizer que não haja muita miséria, não quer dizer que não haja muita mentira, mas também há muita verdade, e eles não estão preocupados com a mentira, eles estão preocupados com a verdade e com a outra face da moeda, não é? Com a outra narrativa que é diferente da narrativa das televisões, das rádios e dos jornais, a chamada comunistação social.
As redes sociais trazem outra face da moeda, coisa que eu também faço aqui. E, portanto, isso é que eles não gostam, porque depois as pessoas ficam confusas. Não há só uma narrativa, não há só um pensamento único, há pelo menos 2, ou 3, ou 4, ou 5, mas não é o pensamento único. Isso assusta-os imenso, porque eles estavam habituados a que tudo o que eles diziam nas rádios, nas TVs, nos jornais, nas revistas, tudo de esquerda, tudo aquilo era consumido e não havia contraditório. Pois as redes sociais trazem esse mesmo contraditório, por isso é que eles ficam banzados da cabeça, eles estão como baratas tontas sem saber o seu futuro. Neste caso, a narrativa única ficava de novo nas mãos da classe jornalista esquerdoido, como eu digo, esquerdoido fanática, cujos propagandeiros nos entram diariamente pelas nossas casas adentro, sem contraditório, como eu digo, vendendo-nos e manipulando-nos com todo o tipo de banhas da cobra. Olha, desde a banha da cobra climática ao homossexual, eles chamam LGBTI, mas aquilo vai tudo para o homossexualismo, mais nada, desde as maravilhas da esquerdoide empobrecedora dos países até ao ataque feroz à direita que governa a esmagadora maioria dos países desenvolvidos do mundo. É isto que eles não querem. Eles não querem que saiba isto, eles não querem uma outra narrativa diferente da deles, do pensamento único. Mas estás com azar, Miguel Sousa Tavares, porque não vais ter sorte nenhuma. As redes sociais ficarão cá, podem ser mais ou menos reguladas, mas elas vão ficar cá e, portanto, a imprensa esquerdoidó fascisante, não tenho medo da palavra, fanática, esquerdoidó woke, fanática, não tem futuro, a não ser que nós sejamos obrigados a sustentar aquela gente. Eu, por mim, recuso-me terminantemente. O Governo anuncia a entrada em funcionamento do mercado voluntário de carbono. Meus caros, isto é a maior patranha, isto é a banha da cobra climática. O Governo anuncia o arranque do sistema que permite compensar emissões de CO2 através da compra de créditos de carbono. As empresas que apresentarem menores emissões podem ganhar dinheiro, aquelas que apresentarem maiores emissões vão perder dinheiro, vão ter que pagar. Bom, é uma plataforma nacional que promete transparência e rastreio das transações, como se fosse possível saber quanto é que emite uma empresa, uma pessoa. É completamente impossível. O mercado de carbono é uma invenção absurda e infantil. Eu sei que já existe em alguns países e até na maior parte dos países da Europa. Porquê? Porque isso dá milhares de milhões por ano aos cofres do Estado. O carbono compra-se e vende-se, mas é enquanto elemento químico, ao peso e nos seus milhares de compostos. Mas o mesmo carbono ou qualquer outro elemento constante em emissões gasosas de composição variável na atmosfera, incompletamente impossível de se dizer qual é a concentração aqui, porque é diferente da concentração além. Portanto, isso é impossível de se comprar ou de se vender, simplesmente porque, lá está, não há balanças de carbono. Ou seja, não se consegue medir com o mínimo de rigor a quantidade que se está a comprar ou a vender. Leiam isto como a produzir a mais ou a produzir a menos. A sua concentração nessas emissões é incomensurável. Tudo se baseia em estimativas e em quem as faz. E quem as faz diz o que quiser. É como comprar ou vender a intensidade da radiação do sol ou a quantidade do movimento do vento. É completamente impossível. E para além disso, os vulcões e os incêndios florestais produzem tanto dióxido de carbono como o resto da atividade económica de alguns países, por exemplo, Portugal. Mas essas milhares de toneladas de carbono, de CO2, de dióxido de carbono, não são consideradas para este mercado falso. Isso não conta. São milhões e milhões de toneladas, mas isso não conta. Foi esta a solução que os espertalhuços encontraram para rodear este paradoxo. Porque se assim não fosse, Portugal, por exemplo, ia à falência já para o ano que vem. Se tivesse que pagar as emissões de carbono só dos incêndios, meus caros, íamos completamente à falência. É esta a vigarice absurda em que quase todos os países alinham, como disse há pouco. Para quê? Para poderem esmifrar trilhões de dólares por ano aos seus povos e às suas economias. E uma migalha desses trilhões vai para a ONU, para o maior vendedor da banha da cobra climática que existe. São estes os atuais vendedores da banha da cobra do século XXI, a banha da cobra climática, de que Google, da ONU, é um dos vendedores. A entrevista a André Ventura, a primeira parte, eu tenho aqui no meu Facebook. Depois tenho a segunda logo a seguir, é esta aqui.
ok? Podem vê-la também aqui, se não viram, podem ver no Facebook. E voltamos à vaca fria. Se é uma coisa sobre a cara e o rosto por questões de segurança, tudo bem, diziam os muçulmanos. Os muçulmanos imigrantes minimizam a importância. Estão a ler o que está aqui escrito, não é? Minimizam a importância, vejam aqui, do uso da burca. Quer dizer, os muçulmanos imigrantes até nem ligam muito àquilo, dizem que há pouca gente fanática a ponto de sair de casa nestes preparos. Bom, mas se os imigrantes muçulmanos minimizam a importância, é o que eu digo. A que se deve o escândalo generalizado contra esta medida na comunicação social, meus caros? Que é notícias atrás de notícias, manifestações da outra esquerda louca, da Varela, aquelas loucuras todas. Parece que o mundo vai acabar. Se os próprios imigrantes se minimizam essa importância, se não dão valor, de onde vem este escândalo todo da parte do wokeismo, da extrema esquerdoida, daquela gente maluca que defende o uso da burca, quer dizer, feministas que defendem que as mulheres não tenham direito a ter rosto na rua. Como é que é possível? Estas esquerloucas estão mesmo loucas, não há dúvida nenhuma. Afinal, quem ficou indignado não foram os imigrantes, foram os politecos, foram os jornalecos, os opinecos, os comentecos e outros bedamecos esquerdopatas, woqueiros. Esses ficaram muito indignados, mas olha, ainda bem, porque o problema ficou resolvido, já que os muçulmanos minimizam a importância, o resto, essa escumalha pode dizer o que quiser, que não interessa nada. Meus caros entelheiras, volta a haver movimentos de tensão, diz-se na TVI. Pais e alunos denunciam situações de insegurança à volta da escola, desde assaltos à mão armada até perseguições. A comunidade exige respostas. Em Telheiras, não é num bairro da Lata, não é num bairro social, ok? E logo em Telheiras, digo eu, onde não se passa nada. Ali é só riquinhos, é tudo calminho. Aprendam o que vos ensina o grande educador da classe desinformada, o novo Arnaldo Matos, o seu diretor da política judiciária. Não me enganei. Não disse política por engano. Não é polícia judiciária que ele é diretor. Ele é diretor da política judiciária. Ele é um político e não é um polícia. Não se passa nada, meu povo. É tudo uma ilusão provocada pelos fascistas nas redes sociais. Vão para casa descansados e deixem as vossas filhas andar à vontade nas ruas toda a noite e de madrugada a conversar com bandos de 15 e 20 amigalhaços do turbante. Eles não lhes fazem mal nenhum, está aprovado. Aqueles grupos de 15 ou 20 que andam nas ruas toda a noite só querem conversar sobre culinária e moda. E nails. Adoram nails. Em Telheiras, meus caros, em Telheiras. E veio o que acabei de mostrar abaixo? Diz assim, burcas, lei quer criar estigma em vez de resolver problemas. Diz a Lusa e diz o Notícias ao Minuto. Já não é um comentador que diz isto. É, como eu digo aqui, é que vou dizer a seguir, é o próprio jornal online, Notícias ao Minuto, é a própria Lusa que diz isto, que a lei quer criar estigma. Portanto, eles têm opinião. A Lusa tem opinião, Notícias ao Minuto tem opinião. Vê o que acabei de mostrar abaixo. Os imigrantes não se importam com isto, mas a comunicação social, sim. Nem dormem a pensar nisto. E vejam que agora, como digo, já nem sequer dizem que se trata de uma opinião de fulano ou de cicrano ou de um opineco qualquer. É opinião da publicação. Leiam com calma, meus amigos. Diz aqui, burcas, lei quer criar estigma em vez de resolver o problema. É o que diz o Notícias ao Minuto. Não é nenhum redator. É o próprio jornal que tem opinião. Ou que nós chegamos. Como é que estes wokeistas estão completamente loucos? E a nossa ministra diz o seguinte, às vezes não compensa trabalhar em Portugal. Se trabalharmos, subimos um escalão, perdemos um abono. E ela diz que há 60 abonos, diz ela. Olha, já agora, deixem-me ler. Ministra do Trabalho sublinha a necessidade de simplificar e pôr fim a redundâncias nas 60 prestações sociais diferentes, 60 diferentes que existem em Portugal. 60. Quando se fala em subsídio à dependência, estamos a falar em 60 subsídios, eles chamam-lhes prestações sociais. Reconhece que às vezes não compensa trabalhar em Portugal. É inacreditável. Eu pergunto se ela só agora é que percebeu isto, não é? Mas pronto, está tudo explicado. Pela boca da própria ministra. Quando os ministros até compreendem a aberração em que estamos mergulhados e mesmo assim nada fazem para a corrigir,
talvez fosse melhor sair da frente e dar lugar a quem quer mesmo resolver este escândalo nacional. Não acham? 60 subsídios diferentes. O Governo reforça em 2,9 milhões apoio aos colégios privados do ensino especial. Sobre isto quero apenas dizer que os colégios há 10 anos que não são atualizados em termos da prestação que o Estado se obriga a ajudar esses mesmos colégios, para além do que pagam os pais, como se sabe. O Estado também participa, porque os colégios poupam por alto 900 milhões por ano ao Ministério da Educação. Tem escolas onde o Ministério da Educação não chega, essa parte não dizem, a extrema-esquerda só diz, para que colégios? Colégios é para os ricos. Bem, mas os ricos pagam-nos. E com esse dinheiro ajudam também o quê? A própria comunidade escolar. E muita delas está em sítios onde o Estado não chega. Como aqui em casa, um caso aqui em Ceia, próximo de Ceia, até há pouco tempo havia aqui em São Romão, que é uma freguesia aqui ao lado, uma escola básica, porque não havia nenhuma escola perto, não havia lá em São Romão nenhuma, só havia em Ceia. E então, durante vários anos, houve a escola Evaristo Nogueira. Hoje é uma escola profissional, mas até há poucos anos era uma escola EB23. Portanto, era útil e estava a fazer aquilo que o Ministério da Educação não fazia porque não tinha lá a escola. A mulher que abandonou o recém-nascido nos Sapadores de Leiria deixou outro filho no hospital de Beja, o ano passado. Veio-se a saber. O recém-nascido abandonado nos Sapadores foi entregue a uma família de acolhimento, já foi. A mãe, há um ano, deixou outro filho no hospital de Beja após o parto. Bem, meus caros, realmente foram 2 filhos em 2 anos, abandonados. Está mal, mas pelo menos não os matou. E há quem os deixe em contentores do lixo ainda vivos. Portanto, olha, menos mal. São dramas que só existem no terceiro mundo. Nós importamos este drama, justamente do terceiro mundo, para Portugal. E as boas notícias começam aqui. A Mariana Mortágua anuncia que não se irá candidatar à coordenação do Bloco de Estrela, de esquerda. Ia dizer outra coisa pior do que Estrela, ainda bem que me saiu Estrela, que eu ia dizer Estrela. Muito triste. Adorava que a Mariana e a irmã, ainda mais fanática do que esta, continuassem a mandar naquela coisa, aquele barloque da canhota, como eu lhe chamo, que é para chegarem a 0. Já faltava tão pouco, era só mais um esforçozito. Mariana, pensa lá melhor, aguenta aí mais um bocadinho, que isto chega mesmo a 0. Se tu vais embora, ainda bem para aí alguém, pelos vistos é a pureza, e pode ser que suba para 1%, ou 2%, sabe-se lá. O povo anda doido, pode ser que dê 2%. Outra vez ao barloque se a Mariana for embora. Era melhor que a Mariana não fosse embora. Deixava-se lá ficar sossegadinha, ela e a irmã, e o outro, os 3, ao pai era tão giro. Cá está, anuncia que não se irá recandidatar à liderança do Bloco de Esquerda. Bem, a flotilha já serviu para alguma coisa, cometeu o pior dos erros, aquilo já estava a 0, ela meteu-se na flotilha naquela doidice, naquela ida para Gaza, e pronto, e a trabalhar aquelas noites nas discotecas lá de Ibiza, e o diabo, aquilo não foi fácil, e olha, mas serviu para alguma coisa, serviu para acabar com aquele resto que ainda havia do berloque da canhota. Obrigado, Jorge Soros, pelo dinheiro que tu entregaste a esta gente para eles destruírem o pouco que já havia daquele partido zeco, ditador zeco da extrema-esquerda. Obrigado, Jorge Soros. Este amigo, no caso Montepio, Tomás Correia, é acusado de crimes de abuso de confiança e branqueamento de capitais. É claro, nós não sabemos de que partido é este senhor Tomás Correia, mas ficamos a saber que não é do Chega, porque se fosse do Chega, em vez de aparecer Tomás Correia, aparecia administrador do Chega, e depois até podia aparecer o nome, acusado de crimes de abuso de confiança. Pois, não é do Chega, ficamos a saber isso. Chama-se jornalixo. Quando alguém é do Chega e a coisa corre mal, aparece logo em cima. Quando a coisa corre mal, mas essa pessoa não é do Chega, não se fala em partidos. É o chamado jornalixo. Um jovem em estado grave após ser baleado no abdômen em Lisboa. A vítima de 22 anos foi atacada numa rua de Lisboa, foi transportada pelo INEM para o Hospital de Santa Maria. O grande educador da classe política judiciária socialista virá de imediato desmentir, virá dizer que são só percepções e que as violações não são cometidas no sítio onde eles moram e os tiros também não são dados nos sítios onde eles moram. Virá dizer isto ou coisa ainda mais estúpida do que esta.
Luís Montenegro votou em Espinho e eu, na altura, vi isto, fiquei muito chocado por ver que ele, ao votar, estão a ver como ele está a votar, toda a gente vê em que sítio ele vota, portanto em que partido. Isto é completamente ilegal. E porquê é que eu me lembrei disso hoje? Porque entretanto era para publicar sobre isso, porque isto é realmente, isto é legal, isto é o suficiente para esta eleição ter que ser repetida, porque as cabines estão viradas ao contrário, mas porque hoje mesmo se repetiu uma eleição numa aldeia, exatamente por isto. Houve um empate, de qualquer maneira tinha que ser repetida, mas mesmo que não houvesse um impacto, por isto mesmo, porque estão a ver as cabines viradas ao contrário, as pessoas veem onde é que o homem vota. Claro que nós sabemos onde é que vota o Luís Montenegro, o problema não é o Luís Montenegro, o problema são as outras milhares de pessoas que votaram naquelas cabines, porque votaram todas mal, é tudo ilegal. Esta eleição tinha que ser toda, enfim, desclassificada e teria que haver novas eleições. Vejam como estão as cabines, as pessoas na mesa onde eu estou veem perfeitamente, se quiserem é só espreitarem e veem onde é que votam as pessoas todas. O problema não é o Luís Montenegro, sabemos bem em que país, em que partido ele vota, penso eu que sabemos em que partido ele vota, mas é as outras pessoas todas que podem ser centenas ou milhares de pessoas, ok? Isto é inacreditável e foi hoje o dia em que houve eleições de novo por causa disto. Para ficarmos por aqui, ainda vamos aqui falar de outra coisa. Temos aqui o Presidente da AIMA que diz que este ano foram dadas 386 mil autorizações de residência. Mais 60% do que em 2024. Então quer dizer, o PSD ainda dá mais autorizações de residência do que o PS. Vejam, agora façam contas comigo. 386 mil, ainda não acabou o ano. Ainda faltam quase 3 meses, mas pelo menos outubro, faltam poucos dias, mas há o novembro e o dezembro. Ainda faltam 2 meses e mais uma semanita. Se isso continuar assim, em 386 mil, vamos falar de 400 mil por ano, em 10 anos são 4 milhões. Mais os 2 milhões que já cá estão são 6. Mais o reagrupamento familiar são mais de 10 milhões. Daqui a 10 anos há mais de 10 milhões de imigrantes. Eu não fiz essa conta, fiz outra e vou-vos ler a conta que fiz. Porque eu não falei no agrupamento familiar, no reagrupamento, nem sequer me lembrei disso. Mas vejam, a este ritmo e com os 2 milhões que já cá estão, em 10 anos teremos 6 milhões de novos portugueses, sem o reagrupamento, oriundos de todos de países subdesenvolvidos. Ditaduras, teocracias, ditaduras, mas com a religião à frente, exceto de países democráticos e desenvolvidos. Daí é que não vem ninguém. Um país democrático e desenvolvido não vem para aqui quase imigrante nenhum, só vem desses países teocráticos, ditatoriais, por aí fora. E sem a mínima especialização, sem nenhuma profissão, não sabem fazer rigorosamente nada. E vêm para aqui sem quaisquer classificações, como digo, nem sequer para limpezas, especialmente para limpezas e higiene, eles não são realmente muito profissionais na própria limpeza e na higiene, como vemos o que eles fazem na rua à frente de toda a gente. Nenhum dos 6 milhões sabe fazer nada, meus caros. Nunca tiveram nenhuma profissão antes de chegar a Portugal. Será isto, aquilo a que vão degradar este país. E nunca mais terá retorno. Porquê? Porque esses 6 milhões vão ter filhos cá e vão ter netos cá. No final do século não haverá um português original em Portugal. Serão raríssimos. Aquele que for neto de um português de hoje, a minha neta e os filhos dela, se chegarem ao final do século, e espero que sim, que cheguem, o que é que vai acontecer? Vai acontecer que nessa altura haverá um português para cada 10 ou 12 imigrantes. E eu não falei no reagrupamento familiar. Estou a falar de 6 milhões sem reagrupamento familiar. Com o reagrupamento familiar estaremos facilmente a falar de 10 milhões ou mais. Eu não sei onde é que vamos metê-los, porque nós mesmo assim ainda seremos mais 6. Portanto, Portugal poderá ter 16 milhões em que só 6 é que são portugueses e os 10 são estrangeiros no final do século. E hoje estive em Viseu, à tarde, e fui atendido por uma portuguesa na Portugália, no Palácio de Gelo. Fiquei muito feliz, sinceramente, porque eu vou lá já há vários anos, desde que aquilo abriu, costumo lá ir, e são sempre brasileiros que me atendem. Nada tenho contra isso, ao contrário de alguns bandidos que escreveram aqui uns comentários menos próprios, a dizer que eu sou isto, que sou aquilo. Não sou nada racista, eu gosto muito dos brasileiros, eu toda a vida lidei com brasileiros, metade da minha família está no Brasil. A minha própria avó era brasileira, o meu avô é que era português, e portanto tive tios no Brasil, alguns nem eu cheguei a conhecer, morreram, tive primos, enfim, metade da minha família da parte de Castro Daire, mais de metade,
foram para o Brasil, os irmãos do meu pai, e eu nada tenho contra isso, como digo, sou neto de uma brasileira. Agora, hoje fui atendido por uma portuguesa e fiquei satisfeito porque eu já não me lembrava de ser atendido, eu acho que nunca fui. A questão é que já dei voltas à cabeça e penso que nunca fui atendido por um português ali. Foi sempre brasileiros, desde o início. Ou se foi logo no início, talvez, já não me recordo. Mas nos últimos anos tem sido sempre brasileiros. E quando hoje vejo uma portuguesa, fiquei todo satisfeito. Disse, você é portuguesa. E diz ela, toda a gente me diz isto. As pessoas chegam aqui e dizem, uma portuguesa. Na Portugália. Aquilo chama-se Portugália. Okay? Eu nada tenho contra os brasileiros, eles até são bons funcionários, todos que lá estão e que eu conheci e que eu peço serviço, não tenho reclamação de nenhum, aquilo tudo impecável. Mas hoje fiquei satisfeito por ser uma portuguesa e depois comecei a pensar, espera lá, uma portuguesa a trabalhar ao domingo, quando há aqui sempre 6, 7 brasileiros e hoje só vejo uma portuguesa a trabalhar ao domingo. E perguntei por opiniões, o que é que achavam? Porque é que acham que isso aconteceu? Terá sido coincidência? E muitos disseram sim, será coincidência? Será coincidência? Mas eu acho que não. Eu acho que não, e esta é a parte que eu não posso dizer porquê, mas está escrito. E, portanto, se vocês quiserem ter o trabalho de ler, eu aqui não posso ser, chamávamos já de racista e xenófobo, coisa que eu nunca fui. Um dos meus melhores amigos, que já morreu infelizmente, era completamente negro, era moçambicano, o melhor guitarrista com que eu toquei na minha vida. E como eu digo, sou filho para já o meu nome é alemão, portanto eu sou descendente de alemães, mas sou neto de uma brasileira. Portanto, meus caros, nada tenho disso, mas se eu disser, há logo pulhas bandidas da extrema esquerda que vêm dizer que eu sou racista. Portanto, está lá explicado porque é que a senhora é portuguesa, não é por ser portuguesa, porque é que está a trabalhar ao domingo. Sendo portuguesa, está a trabalhar ao domingo, e porque é que ao domingo não há lá nenhum brasileiro. Um grande abraço, meus caros. Ainda há mais esta, já me estava a despedir. É que o Marcos Mendes, não sei se conhecem, entrou ao ataque contra André Ventura, que disse que não respeita nada nem ninguém, sobre o comentário dos 3 Salazares. Lembra-se que ele disse nesta entrevista, 3 Salazares, nós precisamos de 3 Salazares, na brincadeira, não é? É óbvio, porque isto está tão mau, está tão podre, que um Salazar, muita gente pede um Salazar, volta, para compor isto, um Salazar já não dava, tinha que ser 3. Isto é uma brincadeira, nenhum de nós se afeiçoou ao Salazar, se bem que o Salazar endireitou este país no princípio, não é? Vinhamos da Primeira República, que tivemos 50 e tal governos, alguns só duraram um dia. As pessoas não sabem isso porque não estudaram história e as que viveram isso já não estão vivas. Mas Salazar endireitou este país nos primeiros anos. Depois, nos últimos, com a PIDE, com a falta de liberdade, estragou tudo, é verdade. Mas não foi só um demónio. No princípio, fez bem a este país que estava completamente desregulado, com bombas a toda a hora, com assassínios. Olha o episódio da caminhonete fantasma, leiam sobre isso. Isto era um horror. Aliás, já tinha vindo um horror desde os finais do século XIX, 1850, depois veio a regeneração é que acalmou isto, mas nós, no tempo do Zé de Telhado, no tempo do João Brandão, isto era só bandidos, era só bandidagem. Bandidagem não é como há de hoje é bandidagem de colarinho branco. Na altura era bandidagem mesmo, de tiros e mortes e assassinatos e o diabo a 4. Bom, Salazar pôs um fim a isso tudo, de início. Depois estragou tudo. Esta parte, meto também, quando partilharem este vídeo, partilhem também esta parte. Eu não sou salazarista. O meu avô era salazarista, porque viveu no tempo de Salazar. O meu pai era anti-salazarista. E eu não sou salazarista de maneira nenhuma. Reconheço que nos primeiros anos fez muito bem a Portugal e endireitou, e nos últimos anos deu cabo de tudo. Meus caros, mas é a vida. Nós, há alturas em que estamos bem e noutras alturas não estamos, é assim. Acontece assim em todo lado. Portanto, o que eu digo a este amigo é: os portugueses já estão felizmente divididos, porque ele diz que os portugueses estão divididos. O antigo líder do PSD acusa-o, ao Ventura, de dividir os portugueses. E o que eu digo é: mas não dividir os... Felizmente os portugueses hoje já estão divididos, pelo menos em 3 grandes grupos e não só em 2. E esses 2, praticamente fundidos, não dá só um. Primeiro os bocós, os otários que só querem bola. Houve aí um bandido que fez um comentário: eu gosto de bola, não é por isso que sou otário. Não, os otários são os que está lá o só, está aqui um só. Querem bola e novelas, não querem mais nada, não querem saber da vida deles, não querem saber do rumo que o país está a tomar, só querem saber de bola e novelas. Estes otários, não têm outro nome, nem sequer são gente, mas há
Não digo milhões, mas há muita gente que só vive para a bola e para as novelas. O segundo grupo, os bois e arrebanhados pelo caciquismo do Centrão. Por isso eu ponho 2 em 1. 2 em 1. PS e PSD vai dar exatamente a mesma coisa. Os do PSD acusam os do PS de fazerem só asneiras e depois, quando muda o governo, é a mesma coisa, mas ao contrário, vice-versa. Os loucos da extrema-esquerda, fanatizados pelas banhas da cobra climáticas, do wokeismo e da LGBTI, que mais não sei quê. Okay? E, finalmente, os portugueses patriotas que estão fartos de bandidos, dos tais bandidos do colarinho branco, de mentiras, de corrupção e de empobrecimento. Realmente os portugueses estão divididos pelo menos nestes 4 grupos e nós fazemos parte deste último grupo, do grupo dos portugueses patriotas que estão fartos de bandidos, de mentiras, de corrupção e de empobrecimento. Nós fazemos parte destes últimos, mas como se diz, os últimos são os primeiros e nós seremos os primeiros muito em breve. Meus caros, muito obrigado pela vossa paciência e até amanhã.